Dr. Samuel, prezada vereadora, prefeito, vice-prefeito, demais autoridades, senhoras e senhores, boa noite. A história da ética pode ser contada de muitas maneiras. Uma das mais simples se refere à ampliação do nosso círculo moral. Nossos mais caridosos antepassados de alguns milhões de anos atrás consideravam que a moral e os direitos só valiam para poucas pessoas além de si mesmos e da própria família. Seu círculo moral era muito pequeno. Qualquer estranho não seria tratado como humano. A igualdade moral entre os povos, entre culturas ou entre os sexos não era sequer uma ideia no horizonte dos primeiros códigos éticos e seria motivo de piada desde o tempo de Aristóteles até muito pouco tempo atrás. Foi só com o Iluminismo e a Revolução Francesa, no século XVIII, que se consolidou a ideia de igualdade universal. Ainda assim, a escravidão só acabaria no século seguinte. O voto universal, a emancipação feminina, o direito internacional, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e o fim da segregação racial foram conquistas do século XX. Felizmente, hoje em dia, corre o risco de processo e até de prisão o mau caráter que se dispuser a humilhar ou discriminar outro ser humano pelo fato de ser mulher, negro, nordestino, judeu, homossexual ou de uma outra convicção religiosa. O círculo moral humano está bem maior do que na época dos australopitecos, mas nossa sociedade ainda tem párias oficiais. Desde 1937, o Instituto Gallup vem perguntando aos norte-americanos em que tipo de candidatos eles não votariam para ocupar a Casa Branca, mesmo que fosse bem qualificado e indicado pelo partido da sua preferência. Em 1937, 47% dos americanos não votariam em um judeu. Hoje em dia, apenas 7% não votariam. Em 1949, 48% não votariam em uma mulher. Hoje em dia, apenas 8% não votariam em uma mulher. Atualmente, um dos maiores índices de rejeição é aquele contra homossexuais, que mesmo bem qualificados não receberiam o voto de 43% dos americanos. É um alto índice de discriminação, mas ainda está bem abaixo do primeiro colocado. Em 1958, 2 anos antes de a Suprema Corte determinar que era ilegal obrigar os negros a se sentarem somente no fundo dos ônibus, 53% dos americanos não votariam em um negro. Ou seja, mais da metade do país não votaria em um negro bem qualificado, indicado pelo partido apoiado pelo eleitor. Esses 53% são um índice de preconceito puro que talvez se consiga entender atribuindo o fenômeno à insanidade do preconceito racial de 50 anos atrás. Mas em janeiro deste ano, houve os mesmos 53% de rejeição, o maior índice de todos, para um tipo de candidato. Estou falando dos ateus, que receberam a cifra de rejeição de incríveis 75% em 1958, a maior de toda a história. Aqui no Brasil as coisas não devem ser diferentes, como ficou claro em 1985, quando Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição para a Prefeitura de São Paulo depois de se declarar ateu. Durante a presidência, ele evitou o assunto e chegou a negar um dia ter sido ateu, afirmando ser católico, apostólico, romano. Quando alguém tenta esconder posições que são perfeitamente legais e legítimas, esse é um sinal claro de que existe discriminação e preconceito. Não é à toa que muitos ateus têm medo de se declararem como tais, como outrora aconteceu com judeus e tantos outros grupos perseguidos pela intolerância. O preconceito acontece no trabalho, na vida social e até na família. Infelizmente, essa atitude ainda é fomentada por muitos religiosos e também por seus credos. Hoje, felizmente, já quase não se ouve o suposto elogio negro de alma branca. Mas todos os dias na TV ainda se diz que os criminosos não têm Deus no coração. Identificar grupos sociais ou de opinião com imoralidade e com a criminalidade é um truque perverso que já foi muito utilizado contra todos os grupos discriminados na sociedade em toda a nossa história. Isso é preconceito da pior espécie, perfeitamente idêntico ao que gerou as maiores atrocidades da nossa história.
Também é muito grave que essa discriminação atinja a postura do Estado. Nosso dinheiro estampa uma propaganda compulsória do monoteísmo. A educação pública com relação à religião, confessional ou não, jamais contempla o ateísmo e o agnosticismo. Há cerca de 2 milhões, eu disse 2 milhões de ateus no país, bem mais do que muitas denominações religiosas. E mesmo assim, o IBGE se recusa a nos incluir como uma categoria no censo. Isso para não mencionar causas que atingem muitos outros grupos, como a presença de símbolos religiosos em repartições públicas. Convém aqui lembrar que a democracia não se caracteriza pela expressão da vontade da maioria em tudo. Não importa quão esmagadora seja a maioria, sua vontade não pode jamais passar por cima dos direitos fundamentais de um único cidadão. Em suma, o círculo moral de nossos dias se ampliou a ponto de começar a tratar religiosos de todas as cores como iguais. Mas os não religiosos permanecem de fora, como cidadãos de segunda categoria. Frases como, não importa a sua religião, o importante é acreditar em Deus, são exatamente tão preconceituosas como, não importa a cor da sua pele, desde que você seja claro. Daí vem a importância tão grande de abrir e instituir a Câmara de Ateísmo e de Agnosticismo. O círculo moral deve incluir a todos, sem exceção. Uma associação de liberdade religiosa que pensasse em liberdade só para os seus próprios pares, estaria perpetuando o mal que pretende combater, ao ignorar um grupo de cidadãos legítimos. Embora ateísmo e agnosticismo não sejam religiões, eles constituem posições com relação à religião. E seja qual for a posição, ela em nada deve afetar a dignidade, os direitos e a cidadania do seu portador. Assim como o Estado não pode privilegiar um credo em relação ao outro, ele não pode privilegiar o monoteísmo ou o politeísmo em detrimento do ateísmo e do agnosticismo. Eu tenho um sonho, que um dia as pessoas não serão julgadas pela religião a que pertencem ou a que deixam de pertencer, pelos deuses em quem acreditam ou em que deixam de acreditar, mas pela força do seu caráter. Com a sua iniciativa, a Abrir que dá uma amostra notável de cidadania, um exemplo fantástico de valores sólidos e consistentes que desejamos que ecoe por toda a sociedade. Eu terminei a minha declaração inicial, mas eu não posso deixar de mencionar, fazer uma resposta às menções sobre o ateísmo. Especialmente ao membro da mesa que afirmou, você tem que buscar reforço espiritual. Não, você não tem. Você tem que buscar se você achar que tem que buscar. Liberdade religiosa é isso. Quem acha que tem que buscar, que busque. Quem não acha que tem que buscar, que não busque. Tá? Eu gostaria de pedir a ajuda ao excelentíssimo Dr. José Luiz de Oliveira, da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, que aqui disse que, abre aspas, precisa das minorias e dos excluídos. Dr. Oliveira disse que estaria à disposição dos desprotegidos, dos desvalorizados, dos ofendidos, que é o caso dos 2 milhões de brasileiros atingidos pela desvalorização do ateísmo feita aqui em praça pública. Gostaria que isso não acontecesse nunca mais, e tenho certeza que o Dr. Samuel e a Abrir que vão fazer com que isso aconteça. Muito obrigado. Daniel, eu estava precisando de um ateu na minha comissão. E achei. Parabéns, professor.